principais conflitos empresariais e suas consequências. Consideramos como tipos de conflitos empresariais toda controvérsia, desavença, polêmica, choque de interesses ou disputa que ocorre em uma empresa. Infelizmente, nem sempre se sabe lidar adequadamente com essas situações, o que acaba por gerar uma série de prejuízos financeiros e relacionais, além de envolver todo um departamento jurídico, o poder judiciário, ações judiciais, mal-estar, perda de colaboradores, a necessidade de buscar mediação, conciliação, e a lista vai longe. Os conflitos fazem parte da nossa realidade. Ninguém pensa ou age de maneira idêntica, o que significa que, em alguns momentos, haverá discordâncias e desencontros. As opiniões divergentes são saudáveis em equipes maduras com pluralidade de pensamento, e o desafio por buscar melhores soluções e resoluções mais bem pensadas deve ser valorizado. Mas, por mais que um grupo conviva bem entre si ou esteja bem alinhado com a empresa, existirão momentos de divergências mais tensas para as organizações ou pessoas envolvidas. A maior questão é saber como gerenciar as controvérsias, evitando excessos e também agravamentos e impactos negativos sobre a produtividade, segurança psicológica dos envolvidos, até o risco da perda de resultados práticos. Adiciona-se a estes elementos, a pandemia do coronavírus trouxe consigo a Covid-19 e elevou ainda mais os desafios por um bom diálogo, dificultando uma boa mediação de conflitos. O objetivo do gerenciamento não deve ser eliminar completamente os eventos, pois são por vezes muito saudáveis, mas sim evitar os conflitos que geram desgastes, assim como suas consequências negativas. Sem a gestão adequada, técnicas e métodos, os conflitos institucionais podem gerar sérios impactos para o clima organizacional e até prejudicar a execução das metas de uma equipe. Neste conteúdo, vamos mostrar quais são os principais tipos de conflitos empresariais, quais são os malefícios dos de difícil solução e o que podem causar em termos de custo. Também procuraremos oferecer um método para a solução de conflitos para que você saiba melhor como lidar com eles, entre outros aspectos. Os conflitos podem ser de diferentes formas: intrapessoais, interpessoais, intragrupais ou intergrupais. Focaremos nas três últimas modalidades, mas vale lembrar que os conflitos intrapessoais também devem ser abordados com cuidado e empatia, pois envolvem questões emocionais e momentos difíceis para a pessoa. A seguir, listamos alguns dos principais tipos de conflitos entre pessoas ou grupos. O conflito latente trata-se de conflitos não declarados. São aqueles não mencionados, que não ficam evidentes e nem os próprios envolvidos percebem com clareza. Eles podem sentir incômodos, mas ainda não perceberam o conflito racionalmente. Geralmente, esse tipo de conflito não é trabalhado pelos gestores, o que pode ser um erro, já que isso pode ser um gatilho para problemas maiores. O conflito percebido é aquele em que os envolvidos já têm consciência e maior clareza de sua existência. Apesar de perceberem racionalmente, ainda não se manifestaram abertamente em relação ao problema. Também pode acontecer de o conflito ser percebido por apenas uma das partes ou por terceiros. Esse tipo também pode ser o início de um atrito maior, caso não se procure a sua resolução. O conflito sentido pode ou não ser percebido por terceiros, mas gera tensão e impactos emocionais em ao menos uma das partes. É o conflito que afeta principalmente o psicológico dos envolvidos, podendo levar a sérias consequências, tanto para os indivíduos quanto para a sua atuação na empresa. É muito importante ter cuidado, pois mesmo com esses efeitos, esse conflito pode ainda não ter se manifestado. O conflito manifesto consiste na etapa em que o conflito já é evidente em ambas as partes e também é percebido com bastante clareza por terceiros. É quando ao menos uma das partes o manifesta, havendo ações de interferência passiva ou ativa. Esse conflito é capaz de interferir profundamente na dinâmica e no relacionamento da organização. Agora que você conhece os tipos de conflitos laborais, é importante entender os seus possíveis motivos. Falhas na comunicação interna, ausência de processos adequados, clima organizacional ruim, escassez de recursos, mudanças na organização, conflitos por alta competitividade e conflitos de perspectivas são algumas das causas comuns. Sem uma comunicação interna bem estruturada, o que se nota é um efeito parecido com o da brincadeira telefone sem fio. Há a presença de informações descentralizadas e decisões que podem gerar conflitos de interesses entre os departamentos.
A escassez de recursos pode elevar o estresse, a tensão e a competitividade negativa. Se há falta de pessoal, por exemplo, os funcionários podem ser sobrecarregados. Se faltam equipamentos, eles podem competir e conflitar entre si para utilizar os disponíveis. Mudanças e transições na organização também geram tensão e preocupam os colaboradores, levando a rivalidades e desconfianças. Já conhecendo os principais tipos de conflitos empresariais e os motivos que causam esses problemas entre colaboradores, podemos afirmar também quais os impactos que eles podem gerar para a empresa. Instigam comportamentos irresponsáveis, aprofundam as diferenças entre os funcionários, estimulam a polarização entre indivíduos e grupos, dificultam a comunicação, interação e cooperação, geram desgaste emocional, afetam os resultados da empresa, desencadeiam ações judiciais, podem romper relacionamentos, criam suspeitas e desconfianças e podem levar os líderes a adotarem um perfil autoritário. Entretanto, quando bem administrados, os conflitos empresariais podem ser grandes oportunidades de melhorias, mudanças e desenvolvimento. A forma de gerir conflitos com a finalidade de chegar a soluções depende principalmente do estágio em que os problemas se encontram, além da sensibilidade do mediador em notar suas existências. O primeiro passo é estabelecer um diálogo aberto, partindo da premissa de que todas as partes envolvidas precisam se desarmar e apresentar claramente as divergências identificadas, sempre buscando um clima amistoso, ético e profissional. Após desenvolver um clima propício para negociações saudáveis, é preciso discutir os pontos de vista de ambos os lados, escutando com respeito e empatia. Caso uma das partes ainda se mostre relutante, um intermediador deverá assimilar a posição, conduzindo a negociação para o caminho sustentável, buscando preservar os interesses de todos os lados, sem perder o alinhamento com os objetivos da empresa. Também é preciso agir com cautela caso sejam necessárias concessões. Mostrar que é comum ocorrerem divergências de opiniões dentro de uma empresa é fundamental. Mais importante ainda é garantir um ambiente corporativo sério e profissional, que sempre terá os objetivos da empresa como prioridade, e o trabalho em equipe como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento de todos. O respeito deve fazer parte da cultura da empresa. Conflitos empresariais, quando resolvidos de maneira adequada, podem se transformar em oportunidades de crescimento para os colegas de trabalho e para a organização como um todo. Vale lembrar ainda que o cuidado com conflitos é importante mesmo na atualidade, com grande parte das pessoas trabalhando de casa. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!